A gente tem levantado e caído. A gente tem tropeçado. A gente tem tido medo, Espírito Santo. Nós temos muitas vezes corrido. E nós queremos pedir essa graça agora, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem caminhar conosco. Aonde nos falta coragem, nos enche de coragem. Aonde nos falta força, enche-nos de força, Espírito Santo. Aonde nós não devemos andar, freia-nos, Espírito Santo. Mas aonde devemos colocar o pé, nos impulsiona, Espírito Santo. Muitos de nós temos sofrido tanto pelas nossas decisões, tantas consequências, muitas vezes sequelas tão terríveis, por termos andado sem Ti, Espírito Santo. E nós hoje queremos entregar o nosso caminhar, o nosso andar, até as dores, até os sofrimentos dessas escolhas. Nós queremos entregar a Ti porque eu sei, Espírito Santo, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode nos dar um olhar, um andar, um atuar novo nas nossas casas, nas nossas famílias, aonde quer que estejamos. Vem curar, Espírito Santo. Vem curar, Espírito de Deus. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu não sei, Giane, com certeza ela, com certeza Eduardo, com certeza todos nós. Um dia fizemos algum propósito na vida. Por exemplo, eu desde pequeno tinha o propósito de ser médico. Eu tinha um propósito também de um dia formar uma família. E Deus foi dando tudo para que estes propósitos chegassem a uma realidade. Mas mais do que isso, Giane, mais do que isso, Eduardo, Ele deu a graça de descobrir um sentido nestes propósitos. Queria perguntar para você, qual foi o propósito que você fez na vida, mas que você alcançou, mas mais do que isso, descobriu um sentido neste propósito? Nós vamos trabalhar essa palavra hoje, essa palavra que está em Jeremias 29:11. Pois eu conheço os planos que eu tenho para vocês, Fabrício, Eduardo, Jeane, diz o Senhor, planos de paz e não de maldade, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é tão bonita, Gê, tão forte, porque muitas vezes nós fazemos planos, mas os planos de Deus são muito melhor. Sabe o que nos falta muitas vezes? A confiança. E muitas vezes a gente traça planos que não deu certo. A gente muitas vezes perde até um certo tempo com isso, né? A gente insiste, persiste, mas não é a vontade de Deus. Sabe o que nos falta muitas vezes? Parar e rezar. Senhor, então, o que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu seja um sacerdote? O Senhor quer que eu seja um padre? O Senhor quer que eu seja um pai de família? O Senhor quer que eu seja um celibatário? Fala comigo. E o engraçado é que quando a gente abre o coração, abre o ouvido para escutar, Deus fala tão claro. Vou dar um testemunho para vocês. Certa vez, isso por volta de 2019, eu estava no meu consultório, estava no grupo da minha sala, que formou em 2014, 2015, e muitos deles se tornaram grandes médicos, donos de hospitais, cirurgiões extraordinários, donos de clínicas. E aí um dia, eu estava olhando aquele grupo e falei, meu Deus,
O Senhor me colocou como uma pessoa que gosta de estudar. Eu era tido, modéstia à parte, como um estudante muito bom, né? Até estudava com os meus colegas de classe, dava aula para eles, muitas vezes ganhava até dinheiro, porque eu não tinha como bancar. Então, eles falavam: não, Fabrício, para te ajudar, tu ensina a gente aqui e a gente te dá uma ajuda financeira. E assim eu fui tocando a faculdade inteira. Só que eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Tinha tudo para não ter como formar em medicina. Por isso que eu fui embora para o país, depois Deus deu a graça de voltar e terminar o curso aqui no Brasil. Isso lá em Maringá, no Paraná. Bom, e aí quando eu olhava aqueles meus colegas, eu disse: meu Deus, mas parece que o Senhor falava que eu ia ser uma pessoa extraordinária, ia montar um hospital, uma coisa assim muito grande. E parece que nada acontece. O Senhor não coloca nada no meu coração. O Senhor, quando eu terminei a faculdade, fui convidado para ser cirurgião cardíaco, entrar numa equipe para fazer a residência. Depois parece que o Senhor fechou a porta e abriu outra porta e eu fui seguindo essas portas. E agora o Senhor não coloca nada no meu coração. O Senhor me dá um desejo de não sair de uma UTI, de não sair de uma clínica médica, de não sair de um pronto-socorro. Não desperta nada no meu coração. E o Senhor sabe que esses médicos morrem cedo, que esses médicos sofrem demais, porque é um estresse atrás do outro, é muita cobrança. E eu abri meu coração para Deus, sabe? E queria escutá-lo. E eu estava muito desanimado, Jane. Muito desanimado com a medicina. Porque eu via as outras pessoas, olhava para os outros crescendo e a minha carreira estagnada. E aí, de repente, esqueci. Vou à missa de manhã cedo lá na matriz, uma pessoa me para na porta. Nunca tinha visto aquela pessoa, Eduardo. Ela me para na porta da matriz no final da missa e fala assim: doutor, posso te dar um presente? E aí eu disse: claro. Aí ele fala assim: eu achei que era um livro muito grande, mas é um livro pequenininho, doutor, o senhor me perdoa? Eu digo: não, tem problema não, mas na hora que eu vi esse livro, eu lembrei muito do senhor, me deu vontade de comprar e eu comprei para o senhor. Eu disse: tá bom. Aceitei, agradeci e fui para o hospital. Chegando no hospital, sempre eu faço um momento de oração, faço uma oração pessoal com Deus. Mas naquele dia, eu resolvi abrir aquele livro. E quando eu abri aquele livro, o nome do livro era Os Sacramentos no Ambiente Médico. Achei interessante, eu disse: eu vou ler. Era pequenininho, eu digo: vou ler aqui, eu acho que em meia horinha eu consigo ler esse livro. E comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro, algo muito interessante começou a aparecer. O livro começava a falar assim: aonde morre 95% das pessoas? Em um pronto-socorro, em uma UTI ou em uma enfermaria, em um quarto. 95% das pessoas chegam a um hospital e, infelizmente, ali morrem. E continuando lendo aquele livro, Jesus falou muito claro ao meu coração: Fabrício, eu não te fiz médico para ganhar dinheiro, para ser visto aos olhos dos homens, não. Eu te fiz médico porque eu preciso que estes que chegam até ti, chegam até a você, possam ver em você a minha face. Você precisa ser a última tábua de salvação para estas pessoas, como o bom ladrão teve essa oportunidade. Eles precisam olhar para você e você olhar para eles e reconhecer ali, naquele momento, que alguém precisa de uma unção dos enfermos, que alguém precisa de uma eucaristia, que alguém precisa de uma santa confissão, alguém precisa de um perdão ou dar um perdão. Você precisa reconhecer neste momento essa possibilidade de se tornar ali a última tábua de salvação. Eles precisam olhar para você e ver a minha face. Como bom ladrão, teve essa oportunidade. Giane mudou a minha vida. Aquele sentido que eu não tinha pela medicina começou a vir. E todos os dias minha oração, que antes era brigando com Deus, falando: por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor me deixa estagnado na medicina? Por que o Senhor vai me deixar apodrecer num pronto-socorro? Vai me deixar isso, aquilo, outro? De repente,
meu coração começou a dizer, meu Deus, eu tenho uma possibilidade de salvar não uma vida, mas uma alma. Eu tenho uma possibilidade de chegar até essa pessoa e levar um sacerdote, um escapulário, levar um momento de oração, levar um momento de perdão. E eu preocupado com as tolices desse mundo. E meu coração foi se enchendo, foi se preenchendo de um sentido. Hoje, quando eu chego no hospital de manhã, eu pergunto para Deus, Senhor, como eu posso agradar o teu coração? Não deixe que ninguém passe pelos meus olhos sem que eu possa dar um testemunho daquilo que um dia o Senhor me pediu. E eu tracei um novo propósito. E dia após dia, Deus tem dado essa graça. Quantas pessoas chegam ao pronto-socorro e muitas vezes eu consigo perguntar qual que é a religião? E eles falam, somos católicos. Ele pode confessar? Ele pode falar ainda? Então vamos ver se ele pode confessar. E quantos têm recebido a graça? Segunda-feira eu estava com o Padre Severino e nós demos esse testemunho. Uma japonesa, 93 anos, nos últimos momentos de vida. E de repente eu saindo daquele quarto, a filha fala assim, doutor, eu tenho um sonho, batizar a minha mãe. Eu disse, ela não é batizada? Ela disse, não, ela veio do Japão e nunca foi batizada. E aí eu disse, vamos batizar agora. Mas ela podia esperar um pouco, sabe? E aí eu fui, liguei para o Padre Severino prontamente correu lá no hospital. E eu achei tão lindo aquele momento, ele batizou ela. E aí depois ela falou assim, você vai ser meu padrinho, falava comigo. E aí ela foi tomar a bênção, eu digo, não, eu é que peço a bênção da senhora, nesse momento a senhora é santa, todos os pecados foram lavados, 93 anos. Padre Severino falou com o bispo disse, não, já vamos aproveitar, já vamos fazer a primeira comunhão dela. E já fez a primeira comunhão. No outro dia ela faleceu. Aquele testemunho alegra tanto o meu coração. Porque se minha vida tem um sentido hoje é para tentar salvar almas, levar pessoas para Deus, fazer aquilo que Jesus me pede. E os sacramentos da igreja, através do Padre Severino, através daquele momento, me deu a certeza de que nem que seja aquela alma, eu consegui ajudar a ser salvo. E aquilo enche o meu coração de alegria. E isso deve encher o nosso coração, levar pessoas para Deus, pessoas para ter esse encontro com o Senhor. Isso é um sentido. Como é belo isso, né, Giane? Eu tô aqui emocionada porque é muito lindo, né, gente? Testemunho do nosso irmão Fabrício. E eu também sou testemunha, prova viva dessa graça. Que também passei pela vida e a morte, estive lá hospitalizada. E graças a Deus também fui alcançada por esse instrumento de Deus. Eu tenho até hoje aquele escapulário que você colocou em mim quando eu estava na UTI. E eu deixo ele nas mãozinhas de Santa Clara, que é minha santa de intercessão, do lado da minha cama. E até hoje eu olho para aquele escapulário e eu lembro, Nossa Senhora estava comigo num dos momentos mais difíceis da minha vida. E Fabrício foi esse instrumento de Deus que me sustentou num momento difícil. Ele ia lá na UTI me visitar. Eu, pelo amor de Deus, compadre, eu quero ir embora, eu quero ver minha filha. Ele, calma, espera mais um pouco. Você precisa se recuperar para cuidar bem dela. E eu sabia que ele não estava mentindo para mim. Eu confiei o tempo todo. E pude receber também os sacramentos ali no hospital, a Santíssima Comunhão, a unção dos enfermos. E foi o que me sustentou, porque humanamente, eu digo, eu teria todas as probabilidades de ter tido um piripaque lá, humanamente, mas a graça de Deus me sustentou através desses instrumentos de Deus, através da vida do Dr. Fabrício, mas principalmente dos sacramentos que nos traz a salvação da nossa alma. Quantas pessoas, quantas almas, e que lindo poder entender o sentido da nossa vida, da nossa vocação. Me fez memória também o começo da minha caminhada, quando eu me formei, antes de ter o meu encontro pessoal com Deus. Parecia que a gente anda vagando pelo mundo sem saber qual que é a vontade de Deus para mim. Para que eu vim nesse mundo? O que vai ser da minha vida, meu Deus do céu? Estou ficando adulto. Quais os passos que eu tenho que tomar?
uma decisão tão difícil, né? E naquele tempo eu não conhecia a escuta de Deus, se submeter à vontade de Deus. Eu teimosamente fui indo no meu orgulho, no que eu achava que era certo, que era bom para mim. E quantas vezes eu quebrei a cara, quantas vezes eu fui por um caminho, Deus me voltou, falou, não é aqui, é por aqui. E assim foi me ensinando, lapidando até hoje, até eu chegar aqui e reconhecer, sabe, eu estou na vontade de Deus. Mas isso leva um tempo, leva suor, leva lágrimas, leva essa submissão, essa confiança que é Deus que conduz os nossos passos. E como é bom caminhar assim, sabendo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Igual o doutor disse, não importa se a carreira dele não foi o que ele pensou, o que ele imaginou, o que ele achava que era bom para ele. Mas, gente, não tem preço salvar almas. Pensa que ministério, que graça, que dom de Deus. Poder ser instrumento na última hora, instrumento de salvação na vida de uma pessoa, isso não tem preço, né, doutor? Isso é o que alegra hoje o meu coração. Eu fico tão feliz hoje de poder saber que Deus olha para mim com tanto amor. Eu tracei caminhos na minha vida, mas os caminhos dele têm alegrado muito mais o meu coração do que os que eu podia ter traçado. Porque talvez eu podia estar ganhando aí rios de dinheiro, e aonde esses rios de dinheiro teriam me levado? Talvez a destruir a minha família, talvez a fazer tantas coisas terríveis. Mas os caminhos que Deus tem me levado têm alegrado o meu coração. Eu consigo ver a glória de Deus se manifestar no meu matrimônio, na vida com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, na vida com os meus filhos, no meu ministério, na comunidade Mel de Deus. Porque não depende de mim, depende de Deus. E é isso que eu queria falar para você. Muitas vezes você está sem sentido na vida. Muitas vezes você está se sentindo tão cansado. Você fez tantos propósitos. Você imaginou, sonhou tantas coisas. Mas uma coisa te faltou. Talvez a mesma coisa que me faltou. Tentar fazer o que Deus quer para nós. Fazer os sonhos de Deus. Andar nos caminhos que o Senhor sonhou. Como diz essa palavra tão linda. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos afastar do mal. E muitas vezes eu quero aquilo que vai me fazer mal, mas estou iludido. Eu minto para mim mesmo, sem saber aonde eu vou chegar. Eu queria te pedir hoje que você rezasse com essa canção. Tem aquela canção, Eduardo, que a gente reza com ela. E eu queria que você cantasse ela para nós. Porque não quer dizer, a vida de pronto-socorro não é muito fácil. É pessoas que chegam morrendo a cada instante. São esposas com os olhos cheios de água, cheios de lágrimas, cheios de esperança. Mas também, muitas vezes, cheios de dor, de sofrimento. E nós estamos ali para ver tudo aquilo, nos colocar naquela situação, muitas vezes ser o consolo, mas muitas vezes também ser aquela pessoa que vai dar aquela notícia tão triste para uma mãe que o filho morreu, para um pai que uma filha morreu. Aquilo muitas vezes transpassa o nosso coração, dói, porque nós nos colocamos no lugar daquele pai, no lugar daquela mãe, no lugar daquele filho. Mas o sonho de Deus é que a alegria vai tomar de conta do nosso coração e nós vamos ser felizes. Aquela canção, Eduardo, me fugiu, Deixa Deus Sonhar em Ti. Eu ia pedir ela para você cantar, porque enquanto eu quis sonhar os meus sonhos dentro da medicina, eu não tinha sentido e estava ficando triste. Estava querendo abandonar a medicina. E quantas vezes eu tenho abandonado o meu casamento, eu tenho abandonado o meu emprego, eu tenho abandonado a minha vida dentro da comunidade. Porque muitas vezes eu quero viver os meus sonhos, as minhas vontades, nesses lugares onde eu estou, e eu não estou buscando um sentido em Deus para viver o meu matrimônio, para viver a minha paternidade, a minha maternidade, a minha vida como cristão, a minha vida na comunidade. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Ele é um porto seguro. Muitas vezes está nos faltando isso, uma oração sincera. Você falar para Deus, Senhor, então fala comigo.
Eu abro os meus ouvidos, eu abro o meu coração, eu me abro para fazer a tua vontade. Deus não vai deixar de te dar todo o necessário para você fazer a vontade dele. Giane queria ser mãe. Giane teve um aborto, né, Giane? Mas ela queria ser mãe, e era vontade de Deus. E Deus deu todo o necessário para ela. O necessário psíquico, deu o necessário material, Deus deu o necessário na sua saúde, Deus deu o necessário espiritual para que ela estivesse assim bem hoje. Deus a alimentou para que ela pudesse alimentar outros. Deus fez isso comigo na medicina, Ele me alimentou para que hoje eu pudesse alimentar outros. Quantos médicos vêm estagiar comigo, vêm me acompanhar, e eu faço questão de deixar isso muito claro. Faça tudo como se dependesse de você, mas depende de Deus. Você precisa colocar a tua medicina, você precisa colocar esse dom que não é teu nas mãos do dono todo-poderoso que é Deus. E Ele vai usar da melhor forma possível. Giane, quantos diagnósticos que eu seria incapaz de fazer e às vezes eu consigo fazer não por graça minha. É impressionante que às vezes eu peço um exame e vem lá um diagnóstico que eu nem pensei. Eu preciso reconhecer isso. Não é graça minha, é graça de Deus. E aí a gente consegue às vezes correr atrás de um profissional, de um outro médico, de um especialista, e a graça se manifesta na vida daquela pessoa. É graça de Deus, é bênção de Deus. Mas eu preciso colocar tudo, esse propósito nas mãos de Deus e querer viver isso. E a alegria toma conta do teu coração. Reza com essa canção, reza com essa canção, pedindo essa graça. Esse é o conselho. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Escuta isso, deixa Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenha medo, Padre. Não tenha medo, homem de Deus. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Dudu, reza assim, ó. Verás um caminho difícil. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é dele. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Você entendeu isso? Nós vamos ter dificuldades. Não vai ser fácil. Mas o sonho não é do Fabrício. O sonho não é da Dona Lina, não é do seu Antônio. Não é da minha família. O sonho é de Deus. Vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Muitas vezes até perseguições. Mas é dele, não é meu. Ele vai concluir da melhor forma possível, para que ainda que nessa terra nós possamos provar um pouco da glória dele, dessa alegria que inunda os nossos corações. E isso é no seu matrimônio, isso é na sua vocação sacerdotal, isso é nisso que você escolheu fazer porque é vontade de Deus. Você vai ver que o melhor de Deus virá na sua vida. Por isso segue além, segue na vontade de Deus. Não desiste. Você sabe que Deus está gritando contigo. Você sabe que você tem ido por um outro caminho que não agrada o coração de Deus. E hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor fala ao meu coração qual que é o caminho que eu devo seguir. O meu medo é não saber o que vai acontecer, mas a minha segurança está em Ti, Deus. Segue além, segue além, segue além nos planos de Deus. E você vai provar dessa alegria.
a alegria de Deus. Segue além. Segue além, segue além, segue além, segue além. Eu queria que agora você rezasse dessa forma. Nós vamos rezar para terminar essa canção dando uma resposta para Deus, assim como eu tive essa graça de naquele dia rezar e sentir Deus falando comigo: Fabrício, eu quero que você seja uma tábua de salvação. Muitas vezes a última tábua de salvação para essas pessoas que eu vou fazer chegar até você. Foi o que Jesus falou comigo naquele dia. E a minha resposta foi essa: deixo Deus sonhar em mim. Deixo. Você vai cantar essa parte, mas você vai falar isso para Deus: Senhor, no meu matrimônio, eu deixo o Senhor ser Deus, o Senhor ser o Senhor. No meu trabalho, na criação dos meus filhos, na minha vocação, no meu sacerdócio, aonde quer que eu esteja, eu deixo o Senhor sonhar. Eu te entrego, Deus. E eu quero dizer para você hoje, profetizar. Se hoje verdadeiramente você deixar Deus dar um sentido para a sua vida, é Ele que vai falar ao teu coração. É Ele que vai despertar pela força do Espírito um sentido no teu coração. Você vai colher frutos de glória, frutos de amor, frutos de felicidade para você e para a sua família. Reza assim com Eduardo: deixo Deus sonhar em mim. Faz esse compromisso com Ele agora. Deixo Deus sonhar em ti. Na primeira pessoa, em mim, Eduardo. Deixo Deus. Deixo Deus sonhar em mim. Não tenho medo. Fala na primeira pessoa para Deus. Não tenho medo. Afirma: é Deus quem me É segura. Deus quem me segura. Fala na primeira pessoa: deixo Deus. Deixo Deus sonhar em mim. Deixo, Senhor, eu confio em Ti, Deus. Deixo Deus sonhar em mim. Fala para Ele escutar: não tenho medo, Deus. Não tenho medo. É Deus quem me segura. É Deus quem me segura. E cheio do Espírito Santo, fala isso: sigo além, Deus, sigo além contigo. Sigo, Deus, sigo contigo, Senhor. Até o céu, até a glória, até estar na Tua presença. Com a Virgem Maria, com a intercessão dos santos, dos anjos. Com a minha Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, sigo além. Com a minha família, com a minha família, com a minha família. Sigo Deus, sigo Deus, sigo Deus. Sigo além. Sigo além. O que Deus coloca para encerrar esse momento, Giane, Eduardo, no coração de vocês? Pessoas que se encontram perdidas, sem saber para que rumo tomar. Às vezes deixaram assim que, de certa forma, a tribulação afetasse o seu coração, afetasse sua mente. E na hora do desespero, perderam o rumo. E o Senhor vem dizer nesse momento que Ele te resgata nesse momento e vem te dar uma nova direção. Tome posse dessa graça. Pessoas também que sentem o coração arder, essa nova esperança que o Espírito Santo está colocando no seu coração, de querer a vontade de Deus, de querer escutar a vontade de Deus, de não mais querer fazer a sua vontade, as coisas da sua cabeça, mas aquilo que o Espírito Santo vai lhe revelando.
E você vai caminhando dia a dia, pedindo: Senhor, me mostra, me guia, conduza a minha vida, a minha família. Pelas mãos de Nossa Senhora, vem Espírito Santo de Deus, e você vai ver a sua vida e a sua família transformadas. Tome posse dessa graça. Deus quer realizar hoje na vida de cada um de nós essa graça. Ele quer conduzir o barco da nossa vida. Entrega nas mãos dele e ele fará. Que Deus coloca muito forte no meu coração é essa palavra: não tenhas medo de fazer esse propósito. Eu quero falar para você: não tenha medo de se comprometer com Deus. Esse é o propósito que você deve ter. Se comprometa com Deus, siga além com Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida. Eu quero viver os teus sonhos, Deus. E eu me comprometo contigo. O Senhor vai te dar a graça, todas as condições para você viver os sonhos dele. Eu nunca imaginei, primeiro, ser um missionário. Eu nunca imaginei ver Deus falar muitas vezes tão claro, mesmo que muitas vezes eu não esteja preparado para escutar tantas coisas, mas Deus ser tão bondoso, misericordioso, porque tudo é bondade e misericórdia dele. Eu nunca imaginei morar dentro de uma comunidade católica que luta com todas as forças para viver o Evangelho, para viver a vontade de Deus. Eu nunca imaginei sair, abrir as portas da minha casa e poder dar de cara com Jesus todos os dias. Olhar para o lado e saber que Jesus está do lado. Olhar para o outro e saber que a mãe fundadora está do outro lado. Que o Frei Josué está do outro lado. Sair na rua e encontrar com pessoas como Silvinho, como Debrinha, como Bruninho, como Jeane. Ter os meus filhos rodeados de pessoas que buscam a santidade. Deus colocar uma escola católica, confessional católica, para que meus filhos possam estudar. Morar numa cidade onde tem missa todos os instantes do dia. Um dia eu fiz um propósito por Deus: Senhor, eu me conheço. Eu sei que se o Senhor soltar a minha mão, porque eu tenho certeza que eu vou querer soltar a tua, eu não vou conseguir, mas eu quero esse propósito da santidade. Eu quero que o Senhor me ajude. E tudo isso que eu citei é essa ajuda de Deus. Deus tem dado todas as condições. Muitas vezes eu, por safadeza minha, como o Frei fala, safadeza sua, eu, por safadeza minha, tenho fugido. Mas Deus tem dado todas as condições para que um dia eu chegue à santidade. E esse propósito que você vai fazer com Deus, Deus vai te dar também. Amém?